mais uma vez. Eu gostaria que você, por favor, pegasse a sua Bíblia. Nós vamos usar bastante a Bíblia, então, você também que de repente não tem a Bíblia aí física, né, nesse momento, mas pode ser o seu celular também. E aí nós vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, e a gente vai lá no verso 32. Para o nosso estudo. Você que está assistindo em casa também, por favor. Lucas, capítulo 24. Nós vamos acompanhar juntos. E essa é uma história que ela é bem conhecida, da palavra de Deus, da história de dois discípulos. E nós vamos estudar, nós vamos ler primeiro o capítulo 24, verso 32, tá bom? Muitas pessoas estão me perguntando, pastor, o que aconteceu? Você não fez as tarefas de casa certinho, lavou a louça, a Larissa teve que repreender? Por isso que você está com o braço assim? Não, eu fiz uma cirurgia no ombro, aí para colocá-lo no lugar, porque toda vez que por amor, né, a gente toca aqui, eu amo esse ministério da música, mas toda vez doía muito, porque meu ombro ele é fora do lugar, né? Então, aí botou no lugar de novo, aí agora é um tempo assim, né, até o ombro se recuperar, mas agradeço aí, tem muita gente que sabia todo esse processo, orou por mim, obrigado, continue orando, às vezes dói, e eu estou na minha indumentária de pastor escolar, porque a gente estava tendo um evento até agora do Dia D, foi um evento maravilhoso aqui, que a igreja fez uma feira de saúde bem legal, e aí também estava tendo Dia D aqui no colégio, foi um evento bem legal, a gente acabou agorinha do colégio, vim para cá. E no capítulo 24, verso 32, nós lemos: E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Maravilha. Eu não sei quando que você teve assim, um grande encontro com Cristo, que você pode dizer assim, olha, eu já tive um encontro com Jesus, ou eu em certo momento tive um encontro com Jesus. Cada um aqui, se eu fosse abrir para vocês, e seria muito mais válido do que eu ficar falando, com certeza, se eu abrisse para cada um contar assim, me conta aí como é a tua experiência com Jesus. Você concorda comigo que nós teríamos cada um com uma experiência bem particular, concorda comigo? Porque cada um tem a sua experiência pessoal, e o encontro com Jesus é pessoal. Eu trabalho com adolescentes, o meu público, né, de trabalho como pastor, eu pastoreio mais adolescentes, e muitas perguntas são, né, pastor, como é que eu posso encontrar Jesus? Só que o grande ponto é que Jesus não se perdeu para ser encontrado. Nós que muitas vezes não sabemos como, de fato, entender que Ele está ali. As nossas orações, muitas vezes, né, são, Senhor, esteja aqui do meu lado. Mas você pode ter certeza que Deus está ali, sempre esteve com você. As nossas orações muitas vezes devem ser, Senhor, nos abra os olhos, para que a gente veja que o Senhor está aqui. Porque o pecado e um momento difícil que a gente muitas vezes vive na nossa vida, faz com que a gente fique com os olhos fechados. E aí a pergunta é, onde o Senhor está? E você sabe que muitos personagens da Bíblia fizeram essas perguntas, né? Davi, por exemplo, clama, né? Jó, muita gente às vezes diz, né? Nossa, Jó sofreu tudo que ele sofreu e não reclamou. É porque você parou nos primeiros capítulos, porque se você lê todo o livro de Jó, você vê que ele reclama e reclama muito. Mas a reclamação é, né? Onde está Deus? Deus não se perdeu para que a gente precise encontrá-lo. Nós, muitas vezes, não percebemos a presença de Deus ali. E essa história aqui de Emaús é claramente isso, que são dois discípulos, e agora a gente vai no verso 13, tá? Você vai manter o capítulo 24 para sempre aí, tá bom?
A gente vai acompanhando verso por verso. A gente vai começar pelo verso 13. Só para que você entenda o contexto da história, a gente está falando logo em seguida da morte de Jesus. Jesus já tinha aparecido para alguns discípulos e ele estava se revelando em alguns momentos. E lembra que eu falei? Cada um tem a sua devoção pessoal, como encontra Jesus de maneira pessoal. Por isso que Jesus, de maneira fantástica, ele aparece para os discípulos de maneira assim, extremamente pessoal de cada um deles. E esses dois são dois discípulos. Existem alguns comentaristas que dizem que possivelmente sejam dois discípulos no sentido de ser um casal, né? Marido e mulher, que era discípulo de Jesus e agora estava voltando para casa. Alguns dizem que são dois amigos, mas não é algo que interfere na interpretação da palavra, né? Da leitura. E agora nós lemos ali a partir do verso 13, você acompanha comigo aí, por favor? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Pode estar aí aparecendo para vocês a distância de 70 estádios. Então, aqui na minha Bíblia aqui já está trazendo o significado, né? Que significa ali mais ou menos 10 quilômetros. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, no caso a morte de Jesus. Aí o verso 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então ele lhes perguntou, Jesus pergunta a eles: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Verso 19, ele lhe perguntou: do que se trata? Então os discípulos explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Verso 20, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Até aqui está ótimo. Você percebe a cena como ela é até mesmo cômica, né? Porque eles estão andando pelo caminho, quem aparece ali para eles é Jesus. Você conhece a história? E Jesus ainda faz questão, muitas pessoas dizem que Jesus não teve senso de humor. Gente, por favor, né? Jesus ter aparecido e falar: nossa, por que vocês estão tristes aí, galera? E eles explicam: você não sabe, Jesus... quem é esse Jesus? Imagina, Jesus ouvindo eles falando dele mesmo. Nossa, pessoal, como assim? Que triste, né, esse Jesus ter morrido. Mas, desde esse acontecimento, desde esse primeiro contato, nos mostra muito o que nós vamos entender no final, que era como é a imagem, como eles haviam conhecido a Jesus. Como você pode perceber, o nome de um desses aqui é Cleopas, quer dizer que pode ser que esse Cleopas seja alguém que se converteu depois, que não era judeu, que ele era considerado gentil, digamos assim, né? Porque era alguém que não nasceu em berço, que ouviu assim a lei, todo o seu nascimento, que tinha ali a palavra, os profetas, as mensagens, não tinha. Era alguém que se converteu pela própria mensagem de Jesus. Só que algo fazia com que deixava eles impedidos de reconhecer que era o próprio Cristo que estava ali andando com eles. E voltamos aqui para a leitura, e agora você pode ir lá no verso 24, capítulo 24, verso 24. Antes disso, eles continuam reclamando, né, para o próprio Jesus, sobre Jesus que havia morrido, mas eles não entendiam que era Jesus que estava ali. E o verso 24 diz assim, os discípulos ainda falando: de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão de que as mulheres disseram, mas não o viram, porque as mulheres chegaram ao túmulo, mas Jesus não estava mais ali. Um anjo aparece então a elas. E o verso 25, então Jesus diz: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Verso 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Esse ponto é interessante porque Jesus, ele olha para os discípulos e diz assim: olha, mas já não estava escrito que isso ia acontecer? Não estava escrito que o Messias deveria padecer, morrer,
pelos pecados? Assim como diz no livro de Isaías, assim como diz em toda a Bíblia, desde Gênesis 3,15, a primeira a profecia messiânica que a gente encontra, já era dito que o Messias deveria padecer, e provavelmente o Cristo falava sobre isso, e falava e ensinava sobre, e eles agora começam a entender tudo aquilo que Jesus já tinha dito. Jesus ali naquele momento não estava fazendo nada mais, nada menos do que recapitular, usando uma linguagem aqui de colégio, fazendo uma revisão daquilo que já eles tinham explicado, que ele já tinha falado. A gente segue para cenas mais marcantes dessa história, que quando continua no verso 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante, ou seja, imagina que eles estão caminhando juntos, e aí como Jesus estivesse conversando durante o caminho, agora ele diz assim, beleza pessoal, vão com Deus aí, eu tenho que seguir aqui o meu caminho, como se ele fizesse menção de continuar. E agora, seguindo o verso 29, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Algumas versões, eu não sei se a tua está escrito assim, mas algumas versões dizem assim, que eles, os discípulos, o constrangeram. Constrangeram, no caso, constrangeram é o próprio Jesus. No sentido de que não foi um simples convencer de ficar, mas foi um implorar para ficar. Porque tudo aquilo que ele já estava ensinando, estava falando, aquilo estava habitando e preenchendo o coração, colocando fogo no coração deles. E quando eles perceberam que aquele moço, que até então eles não conheciam que era Jesus, ia adiante, ele disse, amigo, por favor, fica, vamos para casa, não, a gente tem coisa, não, por favor, vamos. Tem até uma música antiga, que diz, fica, Senhor, já se faz tarde, você lembra dessa música? Revelei que eu sou já há um tempão, e os que conheceram também. É uma música bem bonita, Tens meu coração para repousar, faça em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Uma música muito linda. E continuando aqui, no verso 30 agora, eles estão na casa. E aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles, o que aconteceu? Se abriram e eles reconheceram Jesus, mas no momento que eles reconheceram, o que aconteceu? Ele sumiu, ele desapareceu da presença deles. E aí o verso 32 que nós lemos no começo, o que diz? E disseram ao outro, não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E olha só a curiosidade no verso 33. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. E ali quando você continua nessa cena, logo em seguida Jesus aparece. Lembrando, eles constrangeram para que Jesus entrasse em casa, pois já estava tarde. Quando eles reconheceram Jesus, Jesus sumiu, eles deram a declaração que seria o ápice desse verso, dessa história, que é o nosso coração ardia enquanto ele falava. E qual é a decisão deles? Voltar a dormir e continuar a comer o pão ali? Largar tudo. Correr a distância dos 70 estádios ou 10 quilômetros, de volta para Jerusalém, para encontrar todos os outros. Não interessa, porque eles encontraram Jesus ali. Mais alguns pontos, essa história é muito bonita, mais alguns pontos que podem nos fazer refletir sobre. Por exemplo, se você olha a história, eles apenas reconhecem a Jesus, e aqui o verso deixa bem claro alguns elementos, como por exemplo, aconteceu que eles estavam à mesa, que ele pegou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Logo em seguida eles reconheceram. Juntando todos esses elementos, pegou o pão, partiu. Você lembra de alguma história? Santa Ceia. Um outro elemento que Jesus pega o pão, parte.
Multiplicação, né? Porque Jesus pede a bênção, né? Pega os pães, pede a bênção e entrega. Tem um comentário que eu acho muito interessante. Jesus foi explicando todas as partes das Escrituras que falavam, que faziam menção a Ele. Todos os pontos. Mas ainda não era suficiente para que eles entendessem que Jesus estava ali. O momento que fez com que eles entendessem que Jesus estava ali foi quando Jesus pegou o quê? O pão. Você sabe que muitos dos discípulos seguiam Jesus por causa dos seus milagres, por causa dos seus feitos. Muitos dos discípulos provavelmente só conheceram Jesus por causa das suas mãos, por causa do pão partido. Enquanto Jesus falava a palavra, explicava, muitos vinham com as pessoas querendo ser curadas, e talvez essas sejam as duas coisas que Jesus mais fez, né? Ensinar e curar, mas muitos só o conheciam através das suas mãos, ou só o procuravam através dos milagres ou através do pão. Porque esses discípulos só reconheceram quando Jesus pegou algo que poderia saciar a fome deles. Eles lembraram. Uma pergunta que fica para reflexão: será que nós temos buscado a face do Senhor ou apenas as suas mãos? Ao passo que buscamos ao Senhor pelo milagre e pelo pão, mas não pela palavra que traz salvação e libertação. A palavra no coração deles trazia um calor, mas ainda não foi suficiente para que eles vissem a Jesus. E o fato deles terem encontrado Jesus fez com que eles tomassem uma decisão tão severa de sair correndo, independente do horário, independente da distância. Eles foram, porque foram encontrados por Jesus. O ponto que eu gosto de entender essa história é sobre encontros com Deus, sobre encontros com Jesus. Eu gostaria de contar uma história para vocês, minha. Acho que essa é a primeira vez que eu estou pregando aqui nesse ano, mas eu nunca contei como funcionou o meu chamado para fazer teologia. Eu sou pastor há 6 anos, esse é o 6º ano, mas eu nunca tive convicção, até chegar esse grande momento, de que eu deveria ser um pastor, nunca. E eu achava muito bonito quando você já via os pastores aí, mini pastores na igreja, né? Porque tem muito disso nas nossas igrejas, né? A gente já vê assim, aquele adolescente, aquele jovem, nossa, esse aí daria um bom pastor. Eu sempre fui da música, amava a música. Meu irmão hoje é pastor também, lá no Mato Grosso, de onde a gente é. E meu irmão, o pessoal já olhava assim, aquele ali é um pastor. Quando eu comecei a cantar na igreja, aquele ali também é um pastor. Eu falei, sai fora. Deixa meu irmão aí ser pastor e eu vou cantando com ele. Não quero não, sai fora. Não queria nunca. O pessoal falou, não, você tem que ser o pastor, tem que ser o pastor. Eu falei, não, deixa isso aí para o pessoal que consegue. O pessoal. Eu tremia quando o pessoal pedia para eu dar um bom dia na igreja. Nossa, eu ia para dentro da igreja. Vitor, você vai dar bom dia? Eu falei, não, se quiser cantar, eu canto. Eu canto bom dia, mas não vou falar. Até que chegou a mulher do pastor lá na época, o Neide, nunca esqueço o nome dela, que ela falou para mim assim, todo mundo já falou que você tem que ser um pastor, mas eu não vou falar isso, eu vou apenas orar por você. Eu sei que ela fez uma oração e ela me mandava mensagem, eu estou orando por você. Aquela semana para mim foi péssima, porque eu via que o ambiente que eu estava não era para mim. E eu senti uma mensagem, você foi chamado para ensinar a palavra. Você foi chamado para ensinar. E eu liguei para ela e falei assim, ó, tem como a senhora parar de orar? Que eu não estou aguentando mais. Pode deixar que eu vou fazer esse troço aí de teologia. Nós vamos dar um jeito. Falei para minha mãe, quero fazer teologia. Minha mãe se emocionou muito. Ela não esperava. E eu fui fazer teologia, mas ainda sem convicção nenhuma. Fui fazendo obrigado. Eu acho que Deus quer me mostrar alguma coisa aqui. Chegando lá no teológico, a gente vê histórias magníficas de chamados, e isso eu acho muito lindo. Pessoas contando histórias do tipo, e eu chegando, né, não tinha uma roupa social.
Não que tenha mudado muita coisa hoje, mas cheguei lá com uma gravatona assim, Wilson, lembra? Nós estávamos conversando, aquela gravatona curtinona assim, coral. Sabe cobra coral? Preta, branca e vermelhona assim, bonita a gravata. Uma camisa roxa, a combinação perfeita. Minha calça aqui de catamarreco estava vindo bem na canela, fase de crescimento. Cheguei na faculdade estiloso, meus amigos com terno alinhado, e eu com aquele tipo de roupa. E cheguei lá, e o pessoal contando história. Nossa, eu pregava na igreja, e eu já fazia semanas de oração, eu vim aqui só para pegar o diploma. E eu lá, né, gente, estou no lugar errado. Molecão de tudo, 18 anos fazendo faculdade. E começando a contar a história, teve um rapaz que, para quem não conhece, né, a Colportagem é um ministério que a nossa igreja tem, que os universitários vendem livros para pagar os custos, né? Na última casa deu o valor necessário que eu precisava para fechar a bolsa. E várias histórias assim. E eu falei assim, essa roda vai chegar em mim para conversar, eu não sei o que eu vou falar. Eu vou falar assim, eu não queria vir e estou aqui. Essa é a minha história do meu chamado. Mas com o passar dos tempos, Deus foi me mostrando que muitas vezes nós esperamos, dentro da nossa vida relacional com Deus, algum momento sobrenatural. A gente às vezes espera algum momento para que a gente seja convencido de que Deus está conosco, de que Ele estava ali do lado o tempo todo. Até que chegou um momento assim que já era o 3º ano de teologia, todo ano eu pensava assim, gente, eu vou embora daqui, eu vou embora, não é para mim. Fui fazer o estágio, porque lá na teologia, no 3º ano, normalmente, os teologanos vão fazer um estágio, que é o estágio de evangelismo. A gente fica 3 meses num lugar, fazendo evangelismo ali. E eu fui mandado para uma cidade que eu tenho certeza que você não conhece. Se você disser que conhece, está mentindo na igreja. Talvez em casa, se você pesquisar, vai conhecer. Conquista do Oeste, lá no Mato Grosso. Ah, não é possível. Conhece? Ah, tá. Ok. Eu falar, eu sou de lá. Porque quem conhece é de lá só. Já Conquista do Oeste. A gente vê muito assim, do Oeste, né? Lá no Mato Grosso tem bastante cidade com do Oeste, né? Mirassol do Oeste, Conquista do Oeste. Na época que eu fui lá em Conquista do Oeste tinha 2.700 habitantes. Uma cidade extremamente pequena, que a rua que tinha era a que começava e a que terminava. Era uma cidadezinha bem minúscula, que tinha algumas, assim, povos indígenas habitando, porque logo do lado tinha a FUNAI, né, que é onde a fundação ali. E eu fui levado para aquele meio, eu falei, Senhor, é agora que eu largo esse curso aqui. Porque meus amigos sendo mandados para todos os lugares e tal, e mandando foto das igrejonas, olha, eu estou no hotel. Eu falei, deixa eu mostrar o hotel que eu estou aqui. Primeiro dia eu tive que matar um ratinho bonito. Eu falei, Senhor, eu não vejo, mas eu quero entender que o Senhor está aqui. Com o passar do tempo, peguei os missionários lá do ano em missão e a gente começou a ensinar, a falar, dar estudos bíblicos. Até que eu nunca me esqueço de uma cena, e essa cena foi a cena que eu entendi meu propósito. Nós estávamos no quintal de uma mulher que chamava Dona Luzia. A maioria das casas, você não tinha assim um quintal, né? Tinha ali uma parte de chão batido, a casa em si, um lugar muito simples, mas pessoas muito queridas e adoradas, assim, amadas, sabe? E nós estávamos no quintal, ali, chão batido, telhado era de lona, uma casa muito simples. As galinhas passando assim, sabe, no estudo. Mas em algum momento ali eu percebi, Deus está aqui. Ensinando, fazendo um estudo normal. Eu me emocionei no meio do estudo e comecei a chorar. E eu falei assim, Senhor, obrigado. O Senhor esteve esse tempo todo e agora eu descobri. Essa história de Emaús, eu relaciono muito ela com a minha vida. Porque muitas vezes, você, querido irmão, você que está assistindo em casa,
pode estar esperando algum abalo sensorial na sua vida para que você entenda de fato que o Senhor está ali. Mas a gente pouco percebe que nós temos apenas, dizendo de maneira bem irônica, mas apenas a palavra do Senhor em nossas mãos. Essa palavra que revela aquilo que nós precisamos saber sobre o nosso Salvador, você tem acesso. E quando você fala sobre, quando você ensina sobre ela, meu amigo, você está ensinando, falando sobre a salvação. E eu olhei para isso e falei, Senhor, o Senhor está aqui. Eu nunca tive experiências sobrenaturais no sentido assim, tem muita gente que conta histórias, eu vi uma luz aparecendo e eu sabia que Deus estava ali, eu sonhei com um homem de branco, e essas histórias são válidas, essas experiências são válidas. Mas se você está esperando por essas experiências para saber que Deus está do seu lado, pare. Deus já está do seu lado e você pode encontrá-lo e você sabe onde. Como eu disse no começo, Deus não está perdido para que precise ser encontrado. Ele está do seu lado. Você só precisa abrir os olhos. A história de Emaús nos ensina que caminhar com Cristo, muitas vezes, estar ao lado dele, vir para a igreja, cantar os hinos, saber todas as coisas de cor, não quer dizer que nós temos um relacionamento de fato com Deus. Aqueles discípulos acompanhavam Jesus, já tinham ouvido todas aquelas explicações que Jesus mesmo teve que falar de novo, sabiam tudo, mas não reconheceram quando Jesus apareceu de fato para eles. Viver um relacionamento com Deus é estar dia a dia escutando e absorvendo a sua palavra, sendo transformado por aquilo que é divino. E hoje você pode ver a sua vida, só você olhar para tudo aquilo que já aconteceu, quanto Deus tem te abençoado. Como eu disse no começo, se eu pedisse para você contar aqui tudo que você tem como relacionamento com Deus, eu tenho certeza que pode ser que não seja uma vida de 1000 maravilhas, porque nós sofremos. A frase do pastor Pedro foi fantástica, né? Se você não tem problemas, pode ficar tranquilo que eles vão chegar. Mas é entender que mesmo nos problemas, na caminhada para a cidade, Deus está ali com você. Deus está com você em todo momento. E eu queria orar com você, que de repente, isso que eu estou falando, na teoria é muito bonito, mas na prática é difícil. Entender que Deus está ao nosso lado, por diversas vezes é difícil. É difícil. Pois os problemas muitas vezes são maiores que a nossa fé. Mas eu quero orar com você que, assim como eu, sente essa dificuldade, porque eu sinto essa dificuldade tremenda. Mas de entender que Deus está ao nosso lado e que Ele possa abrir os nossos olhos. Assim como o nosso coração fica quente, fica aquecido quando a gente escuta falar de Deus, quando a gente lê a palavra, Ele está conosco o tempo todo. E que a gente possa abrir os nossos olhos e entender que Deus está conosco. Eu posso orar com você? Feche os olhos aí, por favor. Do jeito que você está aí, nós vamos falar com Deus. Senhor, que bom é estudar a Tua palavra, que bom é nos aproximar de Ti. Nós podemos perceber que o Senhor, através da nossa vida, caminha ao nosso lado bem pertinho de nós. Eu tenho certeza, Senhor, e se a gente abrisse aqui para cada um contar os seus testemunhos, todos eles diriam coisas maravilhosas de como tem se relacionado contigo de maneira muito boa, diariamente. E louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Mas é bem verdade, Senhor, que muitas vezes temos dificuldade de identificar que o Senhor está do nosso lado. Os problemas da vida, as estradas rochosas pelo qual nós estamos caminhando, fazem com que a gente fique perdidos no pensamento e nos desconcentramos de saber que o Senhor está ao nosso lado. Ó Pai, por favor, que sejamos transformados pela palavra e cada dia mais sendo atingidos pelo Teu amor. E o Senhor não precisa nos encontrar porque está ao nosso lado, nos ajuda a abrir os nossos olhos e saber e ver que o Senhor está atuando em nossa vida em todo momento, Pai. Por favor, cuida de nós e que a nossa caminhada contigo seja prazerosa, em meio às dificuldades, que possamos ter a noção plena e 100% de que o Senhor está cuidando de todos os detalhes da nossa vida.
Ó Pai, nós pedimos, esteja conosco durante essa semana, nos dá uma ótima semana que se inicia, e que essa semana seja uma a menos, para ver Jesus voltar. Fica conosco, nos despeça em segurança e em paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana, e nós vamos sair cantando a música. Vamos louvar.